E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhece ou se você está chegando por agora, tal, espero que você goste do conteúdo, porque é aqui nesse canal que eu te ensino como tocar violino de verdade. Sem ficar perdendo tempo, sabe? Sem ficar aí perdido, sem saber o que fazer. Não, aqui você tem realmente um conteúdo de qualidade para você que quer aprender a tocar de verdade. Se você quer aprender a tocar mais ou menos, não está no lugar certo não. Mas se você quer aprender a tocar mesmo violino, assim, ó, dominando o instrumento, que é muito diferente tocar e dominar. Se você quer dominar de verdade, aqui é o lugar. Beleza? Então, bora seguir pro vídeo. Na aula de hoje eu decidi falar sobre uma coisa que as pessoas entendem o que é, mas nem sempre sabem exatamente o que é isso, para que serve e como que faz para melhorar isso, que é a bendita da percepção musical. Como o nome já diz, percepção é o ato de perceber as coisas, né? Só que de forma musical. Então isso está extremamente relacionado com a audição. E para trabalhar isso, por incrível que pareça, você não precisa estar necessariamente com o seu violino aí do seu lado. Você não precisa estar, para ouvir as coisas melhor, você não precisa estar sempre trabalhando com o violino. Dá para trabalhar a percepção com o violino também? Dá, sempre dá. Mas tem muitas outras coisas que você pode fazer para melhorar a sua percepção musical sem precisar do violino, só estando assim disposto a aprender um pouco mais. Então, inclusive, você pode melhorar a sua percepção musical até mesmo se você ainda não tem um violino. Você já pode estar praticando esse lado musical do negócio, mesmo sem ter um instrumento, entendeu? Então isso vai te ajudar bastante. E aí você me pergunta assim, mas Arthur, para que eu uso essa bendita da percepção musical aí, né? Então, o negócio é o seguinte, quando a gente está tocando, assim, na maioria das vezes, né, a gente, assim, eu sempre recomendo pelo menos isso, que você aprenda sempre a ler a partitura para praticar, né, e realmente estudando as duas coisas simultaneamente, tanto a teoria quanto a prática. E aí você vai crescendo e evoluindo realmente nos dois, né? Então, assim, para mim, eu acho que esse é o melhor jeito de aprender. Então, eu recomendo sim que você sempre aprenda a ler partitura, para não precisar ficar só dependendo de tocar de ouvido e decoreba, sabe? Porque a gente não é robô. A gente tem que aprender a ler para reproduzir as coisas. Assim como a gente aprende também na vida, né? Quando você começou a falar, você estava lá começando a falar as coisas e tal, mas quando você já tinha um mínimo de capacidade cognitiva, você foi ensinado como que lê, como que escreve, como que faz as coisas, né? Ou deveria, pelo menos, né? Assim, a gente ainda tem, né, um fator de analfabetismo no Brasil e tudo mais, mas eu espero que, se você ainda não leu ou não sabe ler, que espero que você também vá atrás disso, porque é uma coisa muito importante. E o mesmo vale para a música. Isso é muito importante. Porque se você não lê, se você não aprende a ler, não estou falando do português mais não, estou falando da música só. Porque tem muita gente, tem muito mais gente analfabeta musical do que do português, né? Então, agora eu estou falando com você se você ainda não sabe ler tão bem assim a música. Por quê? Isso é extremamente importante que você aprenda, porque isso vai te guiar no seu processo de aprendizado com mais facilidade. Primeiro, porque você não vai ficar dependendo da decoreba, de ficar lá, como que era isso aqui mesmo? E aí, sabe, você perde um tempão só para ficar relembrando coisas que você já tocou antes, sabe? Então, não faz sentido fazer desse jeito, porque você só vai perder tempo. Então, quando você aprende a ler partitura e usa isso no seu processo de aprendizado, você está economizando tempo. Então, coloque isso na sua cabeça. Precisa aprender a ler partitura. Porém, o que acontece na maioria das vezes é que a pessoa, como está aprendendo a ler partitura, esquece de ouvir, para de ouvir o que está fazendo e fica só ali, não, se a partitura está falando para eu colocar o dedo aqui, vou colocar aqui, fazer aqui, tal, e esquece de ouvir as notas, esquece de ouvir o que está acontecendo. Então, isso é o que a gente chama de ouvido ativo. A gente precisa estar com o ouvido o tempo todo ativado, ligado, para prestar atenção no que está fazendo. Então, não é só uma questão de, tem que saber ler partitura e tem que saber tocar no violino. Não, tem que fazer isso, mas acima disso tudo, tem que estar com o ouvido ligado, o ouvido ativo, ouvindo sempre tudo que você está fazendo, criando referências auditivas, né? Por isso que é super importante, já começam as dicas aqui de como melhorar a sua percepção. É super importante que você sempre estude com o seu violino afinado. Antes de começar a tocar, afina o violino. Se você ainda não sabe afinar, tem um vídeo aqui em cima, que é do lado de cá, que fica do lado de cá, sei lá, já não sei mais que lado fica. E tem um vídeo aqui
que eu ensino como afinar detalhadamente, tudo certinho e tal. Por que isso é tão importante? Porque de tanto você ficar repetindo Sol, Ré, Lá, Mi, Lá, Ré, Sol, de tanto você ficar repetindo isso, você já vai começar a criar, sabe, essa referência. Se você estiver praticando com o ouvido ligado, você vai começar a criar essa referência do que é o Sol, o que é o Ré, qual que é a distância entre eles. Sabe? Você começa a criar essas relações auditivas. Isso é percepção musical, sabe? Começa do básico. Então, e isso eu estou falando para você que tem violino. Se você ainda não tem violino, você vai ver ainda outros jeitos de trabalhar a percepção musical aqui nessa aula aqui, beleza? Mas é só mais uma das coisas para pensar. Então, sempre que você for praticar, afina o seu instrumento. 100% das vezes. Isso é muito importante para trabalhar essa audição aí sempre ativa, beleza? Bora então continuar. E a importância da percepção musical não é só por uma questão de, não, porque eu sei ouvir música, não é por isso. Isso aí é o resultado do negócio, né? Mas a gente usa muito a percepção musical, por exemplo, para tocar músicas que a gente faz improviso, uma improvisação no meio e tal. Inclusive, se você ainda não viu, tem um vídeo aqui que eu falo só sobre improvisação. Então depois dá uma olhada lá, como que improvisa no violino, o que você tem que pensar, assim, a estrutura básica para você começar a entender o que é improvisação. E a improvisação, ao mesmo tempo, você precisa ter trabalhado a percepção para conseguir fazer a improvisação, e trabalhando também a improvisação, você melhora a percepção. Então as duas coisas são correlatas, né? Elas estão ali ligadas e fazem parte de um mesmo processo de aprendizado. Então isso é interessante também, né? A gente pensar sempre que a percepção musical está super ligada com a improvisação musical, que também tem uma série de regrinhas, um monte de coisa que você vai aprendendo aos poucos, conforme você vai ouvindo, ligando o ouvido, né, para funcionar, beleza? A percepção musical também serve não só na improvisação, mas para você, por exemplo, tirar uma música de ouvido. Sabe quando você ouve lá uma música, tipo, você não achou a partitura, sei lá, tá buscando aí e tal, e não achou, fala, então vou tirar a música de ouvido. Quando você entende melhor a percepção musical, você consegue tirar mais músicas de ouvido com mais facilidade. Óbvio que precisa de uma prática também para isso, e trabalhando, melhorando a percepção musical e também tirando mais músicas e praticando isso para realmente assim, ganhar horas de experiência para poder realmente depois tirar mais músicas com mais facilidade. Então a percepção musical também ajuda nisso. E as coisas que a gente já sabe que a percepção musical ajuda realmente é tocar mais afinado, né? Quando a gente ouve mais o que está fazendo, é mais garantido que vai tocar mais afinado, vai conseguir afinar melhor os dedos mesmo, né? Você sabe que no violino a gente não tem as notas definidas, né? Igual, sei lá, no piano, que você apertou a tecla, é aquela nota e pronto, né? Assim, no violino não tem isso. O braço é lisão ali e os dedos escorregam por ali até achar as notas, né? Então, para não ficar desafinado, que é uma das coisas mais difíceis no violino, que é tocar afinado mesmo, né? Com som bonito e tal, isso é muito difícil. Então, para melhorar isso, com certeza, você tem que melhorar a sua percepção musical. Tem que estar o tempo todo ouvido ativo, ligado, sabe? Tá tocando, mas não só lendo a partitura e tocando, mas sim ouvindo o que você está fazendo, pensando nessas referências e tal. Eu vou falar mais sobre isso também no restante da aula. E a percepção musical também está mega envolvida com a forma de você tocar com outras pessoas. Quando isso já havia acontecer milhares de vezes. Da pessoa que tipo estuda muito, toca muito sozinho, faz as coisas em casa e tudo mais, legal, bacana. Mas aí vai tocar com outras pessoas e, sabe, não casa, não dá certo. Por que isso acontece? Porque na hora cada um só está focado no seu e não consegue ouvir o restante, o que está acontecendo, sabe? Então isso também faz parte da percepção musical. Quando você está tocando e consegue prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor, isso ajuda demais também para que você consiga se encaixar melhor nesse grupo. Então, muitas vezes acontece, por exemplo, uma orquestra amadora, né, que junta lá vários estudantes e tal, ou vai tocar na igreja, etc. E tal. E aí cada um meio que está tocando no seu mundo, assim, sabe? Parecendo aquele cavalo, assim, né? Então, e aí o resultado sonoro final não é tão bom porque cada um está fazendo uma coisa diferente. Tá todo mundo seguindo pelo mesmo caminho, mas virando um pouco fora do momento, sabe? Então não tá juntinho, sabe? Quando você vê assim, né, as coisas funcionarem juntinhas, é muito melhor do que ficar um negócio assim, né?
Um vira primeiro, depois vira o outro, aí vai. Então assim, não adianta você achar que por você estar estudando e fazendo suas coisas em casa, tal, você vai tocar bem e pode tocar com todo mundo e tal, e vai dar tudo certo. Não vai dar. Se você não tiver trabalhando a percepção musical, ouvindo o que está acontecendo, a audição ativa realmente, o ouvido ligado no que está rolando, não vai funcionar. Tocar em grupo é muito mais difícil do que tocar sozinho. Por mais que é estranho a gente pensar isso, né? Porque você fala, não, eu toco sozinho aqui e tal, e eu tô mais exposto, etc, né? É mais difícil. Não é, você tá do mesmo jeito, exposto de qualquer jeito, né? Seja em grupo ou seja individual. Mas em grupo tem esse fator adicional de dificuldade, que é juntar com as outras pessoas, fazer isso funcionar. Por isso que a percepção musical é mega importante também para esse tipo de atividade. Beleza, já entendeu o que é a percepção musical e para que ela serve, que ela vai te ajudar aí no processo, né, de aprendizado e tudo mais, e de tocar melhor, né, cada vez mais. A gente tem que sempre pensar nisso. O objetivo é sempre melhorar, né, no violino, ou seja, outro instrumento que for, tal, mas a gente sempre tem que pensar assim, pegar sempre o violino, assim, diariamente. Eu falo para os meus alunos, pega diariamente o violino, nem que seja 20 minutos, no dia mais corrido, que você tem trabalho, mestrado, faculdade, sei lá, não sei qual que é a sua rotina, né, mas nesse dia mais corrido, pega 20 minutos. Cara, assim, só para pegar, fazer uns exercícios, sabe? Ligar o ouvido, sabe? Prestar atenção no que está fazendo. Porque isso, pelo menos, mantém ali, pelo menos, o que você estava aprendendo, né? Assim, existe uma curva de aprendizado, né? Que é aquele negocinho que vem vindo, assim, você vai aprendendo e vai crescendo, né? Ela não é linear, não é reta, assim. Porque no começo você aprende mais rápido, depois ela não você vai um pouco mais lento, né? Quando você chega numa etapa mais difícil, né? Quando você já sabe mais sobre o violino, né? Tecnicamente está mais complicado, você não consegue evoluir o mesmo tanto de quando você sabia zero e até chegar na sua primeira música. Esse processo do zero até a primeira música é um processo mais rápido, ele sobe mais rápido. Mas da primeira música em diante já não é mais tão assim, né? Você não vai continuar crescendo exponencialmente assim, né? Então essa curva de aprendizado, se você fica tocando todos os dias, você está lá sempre ali continuando um pouquinho, né? Agora, se você não toca, um dia já muda essa curva. Aí você tava vindo aqui e tal, aí você ficou um dia sem tocar, já caiu um pouquinho. Aí você, ficou mais um dia sem tocar. Aí depois pego de novo, opa, dá uma subidinha de leve, mas tá, já não é mais o que estava antes. Então é muito importante assim, conseguir manter uma regularidade. Coloca como rotina mesmo assim, tocar todos os dias, nem que seja 20 minutos. Tá bom? E aí no dia que você estiver mais tranquilo, mais de boa, mais animado e tal, aí dá pra tocar mais, pega lá 1 hora, sei lá, do seu tempo, 2 horas, não sei, depende de quanto tempo você tem. Mas é importante manter essa regularidade, beleza? Então por isso que eu falo, quando a gente está trabalhando a percepção musical, também é importante que a gente pegue o violino todos os dias pra só dar essa ligada no ouvido, sabe? Não ficar sem ouvir as coisas de uma forma mais crítica. Toda vez que a gente ouve quando tá tocando, tem que ser um ouvido mais crítico, mais ativo. Então, se você não ligar o ouvido em nenhum momento no dia, não vai, sabe, você não vai estar trabalhando também isso. Então, por isso que é importante manter essa regularidade. Quando você está estudando regularmente, você também trabalha a sua percepção com mais regularidade. E aí, quanto mais isso fica na sua rotina mesmo, mais natural fica. Então, é importante para a gente passar a ouvir as coisas de uma forma mais natural e mais ativa, como eu já falei. Agora, tem outras formas de trabalhar também a percepção musical sem precisar estar ali tocando, que é o que eu vou falar agora. Eu já fiz até um vídeo já há algum tempo atrás, já é um vídeo mais antigo já, que eu falo sobre os intervalos musicais e como que isso você pode usar assim, ao seu favor, esses intervalos musicais, para começar a identificar alguns deles. O que são intervalos? Intervalos é a distância de uma nota para outra. Então, por exemplo, se você vai tocar um Dó e depois um Mi, Dó, Mi, sabe? Existe um intervalo musical. E esse intervalo, a gente entende que ele musicalmente faz algum sentido. E a gente pode criar algumas referências musicais do que a gente já conhece para identificar mais facilmente esses intervalos. Então, por exemplo, quando você ouve exatamente esse intervalo que eu acabei de cantar, esse é o intervalo que a gente chama de terça maior, que é do Dó até o Mi, Dó, Ré, Mi, né? Então tem 3 notas envolvidas aí, por isso que ele é uma terça, né? E aí, quando a gente ouve esse intervalo, sabe qual música que isso lembra?
eu sei que vou te amar. Tará. Entendeu? Então isso é trabalhar a percepção musical. Você pode fazer isso com todos os intervalos que existem. Inclusive foi isso que eu mostrei nesse vídeo que eu falei que está aqui em cima. Depois clica aí no izinho lá que você vai ver. Foi um trabalho que eu fiz na faculdade muitos anos atrás e eu fiz um vídeo sobre isso depois porque eu acho que é uma coisa bem legal para a gente trabalhar, que é criar as relações auditivas, que é o que a gente chama do ouvido relativo, que você precisa ter alguma referência para identificar as notas seguintes. Então, isso é o ouvido relativo. Eu tenho ouvido absoluto, que é outra coisa. O ouvido absoluto, tipo assim, você pode tocar uma nota sozinha a qualquer momento, qualquer lugar, qualquer hora, que eu sei qual é a nota. Isso vem porque eu toco desde a infância e decorei os sons e tudo mais, tal. Assim, já fiz também um vídeo falando sobre essa questão do ouvido absoluto, depois dá uma olhada. São vídeos bem antigos aqui do canal, bem diferentes do que é hoje, mas se você tiver interesse, depois dá uma olhada lá, que eu falo também um pouco mais sobre o que é essa diferença do ouvido absoluto para o ouvido relativo, tá bom? Mas então a gente está aqui tentando trabalhar essas relações, então você pode criar isso. Aí você pode pensar, vamos falar de outro intervalo, por exemplo, se eu saísse do lugar de Dó para o Mi, se eu fosse de Dó para Fá, então Dó, Ré, Mi, Fá, e aí eu chego do Dó, Fá, tará, e o que acontece? Se a gente pode pensar lá na outra, que era Dó, Mi, com uma música específica, por que no Dó para o Fá eu não penso em outra música que me remeta também a esse intervalo? Pam, pam. Que música você conhece que começa assim? Tam, tam. Pam, pam, param, param, daram, daram, tararam, pam, param. Então, o hino nacional brasileiro começa com exatamente essas notas. Dó, Fá, Dó, Fá. E diferente do Eu Sei Que Vou Te Amar. Dó, Mi, eu sei que vou te amar. Ouvirão dúvida. É diferente. Tará, tará. Então a gente já sabe criar essas duas referências, tá vendo? Então isso vai te ajudar na hora de tocar. Por exemplo, se você vai tocar um exercício, por isso que a gente faz tantos exercícios com escalas, terças, arpejos e etc, né? Com intervalos musicais também, quando tá estudando mais, né? Eu já fiz um vídeo também sobre escalas aqui, depois dá uma olhada nesse vídeo. Cara, assim, tem muito conteúdo aqui no Como Tocar Violino. Não é à toa que agora a gente passou dos 100 mil inscritos, né? Tem muito vídeo realmente aqui, tem muito conteúdo legal. Então depois, não precisa só ficar vendo os próximos vídeos, mas vejam os vídeos que já foram postados antes. Clica lá nos vídeos do canal, assista, tem muita coisa interessante para você aprender, tá bom? Mas então, criando essas referências auditivas, na hora de tocar, quando você tiver lá um intervalo desse escrito, você vai tocar e vai buscar ouvir esse intervalo. Lembrar disso que a gente está falando agora, sabe? Isso é o ouvido ativo. É você não só ficar lendo a partitura e colocando dedos aleatórios, mas tá ouvindo, prestando atenção no som que você está produzindo. Então, quando você faz, tará, você tem que ouvir como se fosse o hino nacional brasileiro, sabe? Tará, mesmo que não seja, você não vai tocar o hino. Não estou falando que você vai tocar o hino do Brasil. Estou falando que se aparecer na sua partitura, um exercício, o que for, esse intervalo, Dó, Fá, você vai ter essa referência já criada. E isso vale não só para o Dó até o Fá, mas para qualquer um desses intervalos que sejam iguais a esse. O que eu estou falando com isso? Por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, esse é um intervalo de quarta justa que a gente chama, né? Dó, Fá. Mas se eu fizer, por exemplo, do Ré, Mi, Fá, Sol até o Sol, você também reconhece do mesmo jeito. Ficaria assim, ó. Ré, Sol, tan, tan, taran, 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 tararam, pam, param, param, taran. Eu não sou um cantor, né? Mas deu pra entender que pam, pam é a mesma distância de ouvir o pam, pam. É a mesma distância, é o mesmo intervalo. Então, quando você identifica um intervalo, ele pode estar em qualquer nota que você vai identificar. Por exemplo, vamos supor que ele começasse lá sei lá, no Lá. Lá, Si, Do, Ré. Lá, Ré, Do, Ré, tarará. Você reconhece. Pam, pam. É a mesma distância em notas do que seria tan, tan, ou pam, pam, ou tan, 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 tan. Entendeu? Então, essas questões são da percepção musical. E isso você pode trabalhar sem estar com o violino, sem estar com o instrumento. Você pode fazer isso o tempo que você quiser.
Você pode parar e ficar organizando isso. Depois dá uma olhada lá, clica no izinho, vê esse vídeo dos intervalos que vai te ajudar bastante. E como você pode melhorar tanto para isso quanto para outras questões da percepção musical com o seu celular. Você vai baixar aí no seu celular um aplicativo que se chama Perfect Piano, ou Piano Perfect, Piano Perfeito em inglês. E aí vai ter um aplicativo assim, ó. Deixa eu te mostrar. Eu já usei ele aqui em outros vídeos e tudo mais. Ele fica um tecladinho assim, ó, no seu celular. Esse aqui é o celular, meu celular. Inclusive já teve gente perguntando, nossa, que prático esse celularzinho seu, onde você comprou? Não comprei, é um celular com um aplicativo, é só isso mesmo. E aí você pode mudar os sons aqui, eu gosto de deixar esse som aqui, ó. Por quê? Porque esse som ele mantém o som constante. O tempo que eu apertar, ele fica lá funcionando, tá vendo? Diferente, por exemplo, do sonzinho do piano, né? Que morre. Acabou o som já. Então, é legal ter um sonzinho de piano? É legal, mas para esse momento de trabalho da percepção musical não é tão legal. Então, aí eu uso esse aqui que se chama Square, que é esse símbolo aqui, ó. É uma onda, na verdade, né? Esse símbolo. Opa! Cadê? Esse simbolinho aqui, ó. E você pode baixar outros instrumentos depois se quiser e tal. Mas eu uso esse daqui porque ele mantém esse som e eu acho que é mais prático pra gente conseguir reconhecer as coisas. Beleza, deixa eu voltar um pouquinho aqui pra gente pegar o outro dó. Esse. Dó. Tá vendo, ó? Lembra dos intervalos que eu falei? Dó, Fá. Opa. Tá vendo? Ou eu sei que vou te amar. Eu sei que vou te amar. Sabe? Então, para trabalhar a percepção, na verdade, o que você precisa? Tá com o ouvido ligado. E a gente usa bastante a voz, a própria voz. Porque a voz é o instrumento que a gente tem mais enraizado no ser humano. Porque ela tá com a gente desde quando a gente nasceu. Você não usava tanto quando nasceu, mas ela está aí com você. Então, se você consegue trazer para a voz as notas afinadas do jeito certo e tal, você vai conseguir ouvir isso melhor e vai conseguir depois levar para o violino. Por que a gente não faz isso diretamente no violino? Porque o violino é muito incerto. Se você coloca o dedo lá, você não vai saber se está exatamente afinado ou não, sabe? Então, por isso que precisa de um tecladinho desse aqui, porque aí ele vai te ajudar a realmente fazer do jeito certo. Então, você ouve aqui, ó. Reproduz na voz mesmo, ó. Agora pro dó pro mi. Dó, mi. Tá vendo? E aí você vai criando as referências. Por exemplo, se fosse só uma segunda, que é do dó pro ré, olha só. Se você não sabe achar o dó aqui no tecladinho, é muito fácil, viu? Assim, eu sei que tem nada a ver, não é aula de teclado, nada, mas olhando no teclado ele tem sempre essas duas pretinhas, três pretinhas, duas pretinhas, três pretinhas, duas pretinhas, três... É sempre assim, vai repetir várias vezes, né? O dó, que é a primeira nota que a gente usa como referência e tal, vai ser a notinha branca do lado de onde tem essas duas aqui, ó. Então esse é um dó, assim como se a gente subir aqui, ó, também, esse também é dó, porque tá do lado de duas notinhas pretinhas ali e tal, a nota dó. Beleza? Então sempre, assim, só para você saber, quando você baixar o seu aplicativo aí, você saber onde que estão as notas, né? Então você vai saber sempre onde está o dó e aí é só seguir contando, né? Dó, ré, opa, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Beleza? Então só para você saber. Beleza. Agora então você já entendeu um pouco mais sobre os intervalos, você pode fazer um mapeamento desses intervalos com músicas que você conhece. Você ouve mesmo, você pega assim, ó. Que música que isso te remete? Tem uma música que eu uso tal para falar sobre isso, que é o Parabéns para você, que é parabéns, parabéns. Então sempre que tiver um tom de diferença, que é uma segunda maior, dó, ré, uma notinha de só diferença ali entre as duas. Então sempre que for isso, vai usar o parabéns. Se fosse, por exemplo, do sol pro lá. Opa, sol pro lá. Mesma coisa, ó. Parabéns. Ou do Fá pro Sol. Parabéns. E aí sempre que você for tocar um tom de distância, um intervalo que tenha um tom, que é uma segunda maior, esse intervalo aqui, é só lembrar do parabéns, que você vai tocar afinado. Mas por isso tem que estar com o ouvido ligado na hora de tocar, beleza? Uma outra coisa que você pode fazer com esse tecladinho aqui também, para melhorar a sua percepção musical, é cantar as notas junto com ele.
Só na sequência mesmo, assim, ó, do Dó até o Dó. Você começa aqui, ó, e acha essa nota na voz. Se você tem dificuldade com isso, lembra daquele movimento que a sua voz faz quando você imita uma ambulância? Sabe esse movimento? É isso que você tem que buscar até encontrar essa nota, ó. Até realmente encaixar. Se você conseguir encontrar esse som na voz, ele tem que se encaixar assim, ficar perfeito, uma coisa só. Não pode ficar diferente. Se eu vou cantar outra nota, só para você entender como que fica quando você não consegue cantar a mesma nota. Não tá igual, não encaixou. Aí você tem que mexer a voz e é muito sensível. Você vai ver que sua voz é muito sensível quando você for pensar nas notas, tá bom? Então esse é um trabalho bem difícil de se fazer no começo, se você ainda não tem muita noção musical. Mas quanto mais você fizer isso, mais você vai entender depois no violino como que se toca afinado, porque você vai buscar essas mesmas referências que você está fazendo. Então você pode começar aqui no Dó. Dó. Agora eu vou pro Ré. Ré. Volta pro Dó. Ré, Dó. Vai pro Ré. Ré. Mi. Mi. Fá. E é bom você não sair fazendo tudo de uma vez, porque senão fica muita coisa. Você já fez do Dó até o Fá, então fica repetindo só esses. Dó, sempre com bastante tempo para poder pensar, encaixar, afinar, né? Dó, Ré, Mi, Fá. Aí volta. Fá, opa, Fá, Mi, Ré, Dó. Repete algumas vezes essa sequência até conseguir entender o que está acontecendo real na sua voz, encaixar, ouvir, isso é o mais importante. Fazer com calma, sabe? Não precisa ter pressa para aprender, tá bom? O importante é aprender bem aprendido e não fazer... Ninguém está postando corrida, né? Beleza, conseguiu entender? Dó, Ré, Mi, Fá... Aí continua. Opa! Dó, Ré, Mi, Fá... Sol... Lá, Si, Do. E aí trabalha essas novas, né? Sol, Lá, Si, Do. Até entender realmente, sabe? O que você tem que fazer na sua garganta para encaixar essas notas. E isso sempre encaixando com o ouvido. Você viu que para entender esses sons... É muito sensível, é muito sensível. O movimento que você faz na garganta, de Dó para Ré, é muito pouquinho. Dó, Ré, Mi. Então pensa realmente numa sequência e vai entendendo o que tem que fazer muscularmente para que encaixe com esses sons. E isso vai te ajudar demais na hora de tocar depois. Porque você vai começar a ter uma visão totalmente diferente das notas, do que você tem que fazer. E aí na hora de tocar no violino, você vai lembrar disso que você está fazendo, desse trabalho aqui, que é só você com você, na sua voz, mentalmente, o ouvido ligado e tal, é só isso. E aí na hora de tocar no violino, você vai ter já esse trabalho prévio montado. Então isso é muito importante para a gente conseguir tocar mais afinado, melhorar a percepção. E depois você pode usar isso para tirar músicas, né? Você pode falar assim, se eu quero tocar uma música, então, sei lá, que música vem na cabeça aqui? Infiel, lá da Maria Mendonça. Sabe? Infiel. Então, ele começa. Aí esquece da letra, pensa só nas notas. E aí você já cantou isso milhões de vezes junto com o seu tecladinho. Aí você vem aqui e acha qual que é a primeira nota. Aí você pensa, beleza, achei a primeira nota, que é um Sol aqui no caso, ó. Sol. Aí você vai. Sol. Que nota é essa daí que eu fui lá embaixo?
E aí você começa a entender que se você trabalhou bem a percepção, você vai ver que isso que eu estou fazendo é o arpejo de Dó maior, que é Dó, Mi, Sol. Então, Sol, Dó, Mi, Sol. Já começou a tirar o começo da música, tá vendo? E aí você vai montando essas referências. Só que você primeiro tem que trabalhar isso. E aí você vai entendendo as referências. Ah, beleza, então eu achei Sol, Dó, Mi, Sol. Escreve isso, né? Coloca Sol, Dó, Mi, Sol na partitura. Não é pra escrever no português, não. Sol, Dó, não é pra você não. É colocar na partitura, as bolinhas lá, né? Sol, Dó, Mi, Sol. Aí, beleza, depois eu tenho. Se você já trabalhou isso antes, você vai ver que isso é um semitom. Tá muito próximo, é daqui pra cá, ó. E aí você vai trabalhando, sabe? Então você vai ver que isso de trabalhar a percepção vai fazer você tocar muito mais afinado, mas também vai te ajudar em outras coisas musicais, que vai estar tudo assim. A gente já falou no começo do vídeo, lembra, né? Das coisas que a percepção musical vai te ajudar. Então é muito importante estar sempre com o ouvido ligado, o tempo inteiro. Tudo que você for fazer com música tem que estar com o ouvido ligado. E, inclusive tem uma coisa que eu estava vendo essa semana, um negócio lá no Instagram, que tava assim, o cara chegava no outro e falava assim, quando a gente está tocando, para quem que a gente toca? Para você, músico, ou para quem está ouvindo? E aí o cara responde, a música sempre é tocada para quem está ouvindo, mas a primeira pessoa que ouve é quem está tocando. Então, se você está tocando sem ouvir o que você está fazendo, você não está tocando. Então você tem que tocar sempre ouvindo. Você é o primeiro cara que ouve o que você está tocando. Então é importante você ouvir. Então ligue o seu ouvido o tempo todo que você estiver tocando. Não fica ali só bitoladão ali, que eu estou tocando, lendo as notinhas e tal. Eu sei que é difícil, é muita coisa, né? Tem que ler a nota, pensar na arcada, pensar qual que é o dedo, a afinação, tem um monte de coisa para pensar. Mas ligue o seu ouvido. E fazendo esses trabalhos que a gente falou aqui nessa aula, com certeza você vai melhorar a sua percepção musical e vai naturalmente tocar mais afinado, vai poder fazer outras coisas com a música, beleza? Espero que você tenha gostado aí, que tenha aprendido um pouquinho mais sobre essa questão da percepção musical e no que precisar, coloca aqui nos comentários que eu também respondo, eu vejo e tal, e a gente pode trocar umas ideias, se tiver dúvidas, sugestões, críticas, comentários, coloca aqui embaixo que eu vejo, tá bom? Muito obrigado pela sua presença aqui, novamente muito obrigado pelo apoio que você tem dado aqui no canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você não é inscrito e gostou do conteúdo, se inscreve aqui embaixo. Já passamos dos 100 mil inscritos, que é uma marca e tanto aqui, realmente eu agradeço demais por esse apoio ao meu trabalho e a gente se vê sempre na segunda-feira às 6 horas da tarde, que tem uma live ao vivo, você pode participar comigo, tirar dúvidas, perguntar e tudo mais. E nas quintas-feiras, às 9 horas da noite, a gente tem esse tipo de conteúdo aqui, uma aulona sobre algum conteúdo mais aprofundado do violino, beleza? E de sábado, agora não tá rolando, mas de sábado geralmente tem a série Dominando o Violino, que é tipo um podcast com alguns alunos meus lá do curso. Se você tiver interesse, dá uma olhada já nos vídeos aí que tem aí embaixo. Você vai ver um monte de coisa, vai ver inclusive esse tipo de conteúdo também da série Dominando o Violino, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau e bons estudos.